Olá, bom dia, graça e paz, Deus abençoe a todos que estão no desafio de ler a Bíblia em um ano. Hoje nós vamos ler mais 3 capítulos do livro de Jó, 34, 35 e 36. E ainda essa semana nós vamos terminar o livro de Jó e vamos aqui de Jó e vamos festejar, é um motivo de alegria. Eu creio que esse momento com Deus, esse momento aqui de o nosso devocional, eu tenho certeza que vai ser de grande valia para a sua vida, tá certo? Vamos orar, vamos falar com Deus? Ó nosso Deus e amado Pai, em o nome do Senhor Jesus, nós nos colocamos na Tua presença, fazemos isso pela fé, estamos nesse desafio de ler a Bíblia em um ano, vamos chegar lá, vamos glorificar o Teu nome e é isso que nós queremos, evoluir, crescer e amadurecer na fé mais e mais. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Aqui no capítulo 34 de Jó, no versículo 1, Eliú continua o seu discurso. E aqui diz assim as escrituras sagradas: ouçam as minhas palavras, vocês são sábios, escutem-me, vocês têm o conhecimento, pois o ouvido prova as palavras, com a língua prova o alimento. Tratemos de discernir juntos o que é certo e de aprender o que é bom. Olha só Eliú, hein? Jó afirma: sou inocente, mas Deus me nega justiça. Apesar de eu estar certo, sou considerado mentiroso. Apesar de estar sem culpa, sua flecha me causa ferida incurável. Então Eliú, ele continua aqui o seu discurso, e aqui é algo muito forte, né? Esse jovem é o mais jovem de todos, mas ele continua o seu discurso, e aqui ele ele começa aqui a repreender Jó por desafiar a justiça de Deus. Então aqui Eliú, ele começa a repreender Jó, porque Jó estava desafiando aqui a justiça de Deus. Você sabe que Deus é justo. Deus, ele não pode cometer injustiça. Então Deus, ele tem o controle de tudo. Deus é Deus, o controle da criação. Ele é o administrador de tudo, ele é justo, ele é imparcial. Então aqui no discurso dele, ele vai enfatizar que Deus não precisa de ninguém. Ele vai falar com Jó: Deus não precisa de ninguém. O seu poder e sabedoria estão muito além do que nós podemos compreender. E por mais que venhamos conhecer a Deus, ter intimidade com Ele, jamais vamos conhecer a Deus na sua plenitude, porque Deus é o Todo-Poderoso, né? Então aqui ele vai criticar Jó por reclamar e não receber nada em troca da sua devoção a Deus. Então aqui ele desafia a falta de compreensão da verdadeira natureza e da soberania de Deus. Então no versículo 12 diz assim, 34 no versículo 12, olha só, diz aqui, deu uma molhadinha no dedo aqui para a gente chegar lá, amém, viramos aqui. Não se pode nem pensar que Deus faça o mal, que o Todo-Poderoso perverte a justiça. Quem nomeou para governar a terra? Quem o encarregou de cuidar do mundo inteiro? Então, com Deus, Eliú quer um discurso mais correto. Então, ele estava falando aqui que um discurso coerente, mais profundo. Então, ele está chamando a atenção aqui que a doutrina da soberania de Deus está muito evidente aqui. Então, ele está no controle de tudo, está no controle da humanidade. Deus está no controle da nossa história. É incapaz de cometer injustiça. Isso que Eliú estava falando, ele é Deus, João. Ele é Deus, ele é o Todo-Poderoso. Ele é com a gente.
ele vai nos abençoar. Então ele estava repreendendo Jó de tudo que ele estava ali falando. Com Deus não há injustiça, ele tem um controle de tudo. Quantas são as pessoas que falam, poxa, Deus errou, eu não merecia passar o que eu estou passando. Você sabe que todos nós pecamos. O que a gente merecia era a morte e o inferno. Mas nós encontramos a graça. A graça de Deus nos alcançou. A graça é o favor de Deus, que nós não merecemos. Então, mas a graça nos alcançou. Então, de fato, a mente humana não dá para entender. Porque Deus, ele é justo. Deus é o Todo-Poderoso. A natureza de Deus é essa. Então, era isso que um jovem garoto, estava dando esse discurso e repreendendo Jó. E aqui no capítulo 35, ele continua. Aqui no capítulo 35, Eliú prosseguindo um discurso muito longo e o mais coerente. Então, de todos os amigos de Jó, esse foi o discurso mais longo. Você acha que isso é justo? Pois você diz, serei absolvido por Deus? Contudo, você lhe pergunta, que vantagem tenho eu e o ganho se eu não pecar? Desejo responder a você e aos amigos que estão com você. Olhe para os céus e veja, e mira as nuvens tão elevadas. Então, aqui no capítulo 35, ele continua criticando Jó, né? Que Jó ele fala que a sua retidão não beneficiou ele em nada. Então, poxa vida, então ele falou, o pecado ou a justiça de uma pessoa afeta a própria pessoa, né? Com Deus não, mas ele estava falando, poxa, minha retidão não beneficiou em nada. Você sendo fiel, é você que vai ganhar. Você se desviando de coisas erradas, é você que vai ganhar. Pode ter certeza disso. Mas Jó estava falando, poxa, que benefício eu tive. Eu não pequei. Que benefício eu tive. Eu andei em retidão. Então, Jó estava nesse pensamento. Deus é imutável. Por que nós precisamos orar? Não para mudar Deus. Para que eu preciso jejuar? Não para mudar Deus. Deus é imutável, Deus não muda. Mas quando eu oro, quando eu jejuo, é o meu coração que Deus está trabalhando. É eu que estou sendo beneficiado. Olha o poder da oração. Quando eu oro, quando eu falo com Deus, esse momento que nós estamos aqui com Deus, isso é algo glorioso. Isso está me fortalecendo. Isso está me ajudando. Eu estou conseguindo enxergar coisas que eu não conseguia enxergar. Eu estou conseguindo ver coisas que eu não conseguia ver. Então a oração, o jejum, não é para mudar Deus, mas é para mim mudar. Amém? É para mim mudar. E isso nós temos que entender, que Deus é imutável. Deus não tem variação, Deus não muda. A oração, o jejum é para o nosso benefício. Isso é muito importante você entender isso. E aqui o capítulo 36, ele está prosseguindo. Ele diz mais aqui, ele vai continuar defendendo a justiça de Deus. Deus é o Todo-Poderoso e justo em todas as suas obras. Então, Eliú, ele estava até falando aqui que Deus poderia até usar o sofrimento, as dificuldades para nos amadurecer, para a gente aprender, mas que Deus, ele não era injusto. Então, é certo isso, tem coisas que nós vivemos e passamos que vai nos amadurecer. Eu estava falando hoje para as pessoas no culto que nós vamos errar, nós vamos falhar. O que eu não posso é eu cometer os mesmos erros do passado. Porque nós aprendemos e os erros nos ensina, os erros nos amadurece para nos edificar, para nos corrigir. No versículo 26 do capítulo 36, diz assim, olha só, 26, no versículo 26, no capítulo 36 diz assim, 26, versículo 26, como Deus é grande, ultrapassa o nosso entendimento. Não há como calcular os anos da sua existência. Deus é infinito.
Deus é infinito, não tem como você nem... Isso foge do nosso conhecimento, foge da nossa inteligência, não tem nem como, Deus é infinito. Antes de tudo ele já era, Deus é Deus. Então, ele está falando aqui da grandeza dele, é infinito. Então, Deus sempre existiu. Quando é que Deus não sempre existiu? Então é difícil, é impossível a mente humana entender. Nós nunca vamos conhecer Deus exatamente. Então nós nunca vamos conhecer Ele de uma forma plena, porque Ele é todo poderoso, Ele é grande. Então, sempre quando você lê a Bíblia, terminou no final do ano, leia de novo, que Deus sempre vai te surpreender, sempre você vai estar aprendendo algo, sempre Ele vai estar falando algo com você. Então, este é o nosso caminho de conhecer a Deus, de caminhar com Deus. Então, no Velho Testamento, diz as Escrituras Sagradas que o nosso Deus é conhecido como Deus dos impossíveis. Então, por isso que não pode haver desespero. Se Ele está no teu barco, se Ele está com você, vai dar tudo certo e Ele vai te abençoar. Pode ter certeza absoluta disso. Tá bom? Então, continue lendo a Bíblia, continue vivendo a fé, continue caminhando com o Senhor Jesus. E através do seu relacionamento com Deus, dia após dia, você vai ter uma experiência com Ele. Tá certo? Aqui terminamos mais um capítulo da Bíblia, capítulo 36, e amanhã 37, 38, 39. Tá certo? E eu creio que quinta-feira nós vamos terminar a leitura do livro de Jó. Tá bom? Um beijo no seu coração. Deus abençoe a sua vida poderosamente em o nome do Senhor Jesus. Tenha todos um maravilhoso dia, uma quarta-feira abençoada. Até mais. Deus abençoe a todos.